Olá pessoal, meu nome é André Luiz Monteiro e esse é mais um episódio do A Parte da Parte. Como o Lauro já explicou, é um momento em que a gente concede ao cliente, à parte, a oportunidade de dividir as opiniões, críticas e impressões sobre a arbitragem. Hoje a gente tem um terceiro episódio e hoje é com a Carolina Lobato, que é a Head de Legal da Anglo American, uma empresa estrangeira, obviamente, que atua na área de mineração. Para me ajudar com essa entrevista, a gente tem hoje o Paulo Macedo, que é sócio do MAMG Advogados. Bom, muito bem-vindos vocês dois. É um prazer estar com vocês aqui nessa entrevista. E eu vou partir direto para a primeira pergunta para a Carolina. Carolina, pergunta talvez básica para quem é diretor jurídico de uma empresa de mineração. Quais são os maiores desafios jurídicos ou legais de uma diretora jurídica nessa área de mineração? Ei, André, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje. Vamos lá, os principais desafios. Eu acho que mineração, depois dos últimos 2 acidentes que a gente teve, né, envolvendo barragens, com certeza teve uma mudança grande na questão dos desafios enfrentados, né? A gente tem muitas mudanças de legislação recentes que trazem para o investidor, né, uma certa insegurança jurídica, porque às vezes o jeito que um projeto foi planejado, né, uma realidade em que o projeto foi planejado não é mais a realidade depois, né, 1 ano depois, 6 meses depois, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, tem essa questão da insegurança jurídica. E tem uma questão que eu acho que, de novo, vai muito para o tipo de indústria, né? A mineração é uma indústria muito tradicional, que é a questão da mudança de mindset da turma, né? Assim, das pessoas, os funcionários, os executivos, em relação ao mundo de hoje, né? Então, assim, a mineração de hoje não é feita mais como era feita 10 anos atrás. Ela não pode mais ser feita como era feita 10 anos atrás, né? A gente tem um novo mundo, as informações estão muito mais rápidas, as leis estão exigindo muito mais transparência. Então, tem uma série de fatores que tem que ser repensados, né? Uma série de práticas que tem que ser repensadas dentro da indústria também, e isso é também um desafio, né? Fazer essa reimaginação, né? Como que a gente vai reimaginar aquelas coisas que a gente fazia antes de um jeito diferente, melhor, mais justo, que garanta a nossa licença social para operar, e com, né, respeitando tantos outros princípios aí que hoje estão muito mais claros e muito mais presentes nas nossas discussões de dia a dia, né? E aí, trazendo para o mundo jurídico, a gente está em tudo, né? O jurídico tem todas as áreas da empresa, participando de todos os desenhos de novos projetos, tomando decisões de processos judiciais importantes que envolvem a comunidade, que envolvem autoridades ambientais, autoridades públicas em geral. Então, assim, a gente também tem que repensar o nosso trabalho no jurídico, né? Como que a gente pode ser mais justo, como que a gente pode repensar os nossos posicionamentos para cuidar mais do nosso ambiente e não só se ater estritamente àqueles pontos legais que estão sendo discutidos. Bem, Carolina, um prazer enorme estar aqui com você hoje, participando desse evento. Obrigado novamente, Lauro, Canal Arbitragem, André Monteiro, Cunha Meno, por essa oportunidade de conversarmos hoje. Um ponto que sempre é muito comum especialmente quando se lida com empresas multinacionais, né? E acho que o seu papel provavelmente passa muito por isso, que é o papel de traduzir um direito tão peculiar, tão único como o direito brasileiro, para a perspectiva de um executivo, de executivos, do board, dos administradores, dos gestores, de uma empresa que está acostumada com outros modelos, né? E o direito brasileiro tem muitas peculiaridades, ele é uma mistura de
padrões europeus, americanos, com coisas próprias. O que você visualiza, geralmente, o que você lembra de questões que você tem dificuldade, tem maior dificuldade para fazer essa espécie de tradução? A gente não está aqui falando de uma tradução só de idioma, né? Seria simples se fosse isso, mas realmente a traduzir as questões jurídicas brasileiras para os seus pares lá fora, para os executivos, para o board e para outros players para quem você precisa fazer essa tradução. Paulo, eu acho que você já me respondeu um pouco, né, na sua própria pergunta. É muito difícil levar para eles a realidade de um sistema judiciário tão misturado, né? A gente tem referências aí e influências de muitos lugares ao mesmo tempo, né? Para mim, o mais difícil é explicar a morosidade, porque é muito difícil uma pessoa, né, um executivo aí de outros países, entender essa dinâmica dos nossos processos, né? A quantidade de recursos, como as partes às vezes usam os recursos de maneira protelatória, né? E aí, assim, pede para intimar uma testemunha em outro lugar, para mandar uma carta, e assim, tudo. Isso é muito difícil para a gente. Eu acho que o mais difícil é explicar como que o sistema funciona, como a gente não tem previsibilidade, né? Então, eles perguntam muito assim, qual que é a previsão de julgamento da apelação? Não sei, né? Eu posso te falar 1 ano, pode ser 5. Então, assim, essa falta de previsibilidade e essa quantidade de variantes durante um processo, né, ela é muito difícil de passar para eles. Tem um outro ponto que eu acho difícil também, que é um ponto que eu toquei nessa primeira pergunta, né? O mindset do brasileiro, né? A gente ainda tem um pouco de dificuldade também de passar isso lá para fora. Às vezes, para eles, algumas coisas são mais simples, menos emocionadas, ou mais objetivas no sentido de quais os princípios que têm que ser seguidos, né, para enfrentamento de qualquer crise, e a gente ainda tem algumas diferenças culturais aí que influenciam, sabe? Os nossos desafios aqui. Então, explicar para eles que o mindset é diferente, né? Que a pessoa foi criada num outro ambiente, que a mineração tem, no Brasil principalmente, um certo preconceito, né? Que a gente raramente tem decisões positivas no judiciário que envolvem a área ambiental, porque a gente parte, né? A gente já sai de uma premissa que a gente fez errado, ou que a gente é muito poluidor, né? E que não é uma premissa objetiva, baseada em fatos reais. Então, assim, também tem essas dificuldades culturais aí que permeiam a nossa realidade aqui, que a gente tem dificuldade de explicar. Muito importantes, e geralmente, às vezes, até o advogado passa sem prestar atenção, né? Que são as questões fáticas, culturais, acho que vão muito além do direito. Agora, em relação ao direito propriamente, né? O direito civil, o direito societário, como que essas questões são tratadas, tanto do ponto de vista da lei, da legislação, da jurisprudência. Existe alguma questão que, do ponto de vista do direito material, questões, enfim, como as cláusulas de determinado assunto, de não concorrência, ou de questões sobre limitação de danos, as mais diversas questões que a gente vê o tempo todo nos contratos em que a gente visualiza nas disputas. Existe alguma questão que você teve mais dificuldade, algumas questões, um rol de questões que você tenha tido maior dificuldade de fazer essa espécie de tradução para os executivos e para outros players lá fora? A gente tem uma dificuldade hoje no Brasil, que é a questão da empresa de capital estrangeiro, né, na mineração especificamente. Então,
Temos algumas limitações aqui que são difíceis do investidor entender exatamente por quê. Então, por exemplo, uma empresa brasileira, né, com uma diretoria brasileira, mas que tem influência de capital estrangeiro, tem limitações para aquisição de terras, né, e registro dessas terras, tem limitação para exploração de minério em terras de fronteira, e aí tem, né, uma série de outras coisas assim que ainda não são muito claras no Brasil em relação ao investidor estrangeiro, né? A mineração por si só é uma atividade que demanda muito capital, né? E não temos muitas empresas brasileiras que têm o capital necessário, de fato, para fazer as explorações. Então, naturalmente, é uma área que tem muita empresa estrangeira, mas que são constituídas, né, conforme a lei brasileira, enfim, seguem todos os ritos, pagam todos os impostos, fazem tudo identicamente a uma empresa brasileira, mas ela ainda tem algumas restrições, né, e isso, por exemplo, é um ponto material que eu tenho bastante dificuldade, assim, de explicar, e, enfim, né, de aceitar, né, que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar. E eu falaria um pouco também na questão da boa-fé contratual, um pouco mais cultural, de novo, né, naquele outro ponto. Nem sempre, né, o que a gente está lendo ali é o que a outra parte está, de fato, exercendo, né, aquela questão de interpretar as cláusulas da forma como elas foram escritas e o que a pessoa queria dizer, né, é um desafio para a gente, e às vezes, quando questionado isso judicialmente, a gente tem um resultado não esperado, né, vamos dizer assim. Então, tem ainda, assim, né, algumas questões materiais que são desafiantes para a gente. Obrigado, Carolina. É muito interessante esse seu approach de quem é cliente a respeito das questões jurídicas complicadas. Eu queria voltar um pouquinho, que você mencionou a demora do Poder Judiciário, né? E, de fato, a demora atrapalha muito a vida das empresas. Mas eu queria tocar num ponto um pouquinho mais específico, assim, por que a demora é um problema, né? Eu já ouvi dizer, e não sei se é a sua realidade, que o fato de as empresas terem que fazer contingência dos valores envolvidos, né, quando a possibilidade de ganho ou perda é tal, é um problema para as empresas. Isso é um problema, você administrar um caso por 10 anos e ter que manter aquele valor contingenciado? André, sem dúvida nenhuma, né? De novo, acho que a realidade do contencioso nos outros países é muito diferente da nossa, e o costume deles é que as coisas sejam resolvidas rapidamente. E aí, quando a gente tem uma contingência relevante, né? Vamos lá, milhões, impactando um balanço aí, há muitos anos, isso se torna um motivo de desconforto, né? As notas explicativas, as explicações ao board, as atualizações ao board, isso tudo vão se tornando um motivo de desconforto, porque a sensação é que as coisas não andam, né? Ou que não se tem feito um esforço para terminar com aquele issue que está impactando o balanço, por exemplo. Não é a realidade, né? A gente sabe que a gente pode ter um recurso aí 4 anos sem ser analisado, né? Ele está lá na pilha aguardando a vez dele. E aí, durante esses 4 anos, essas notas se tornam muito incômodas, né? Para o board, enfim, para todo mundo. Então, sem dúvida, o fator da morosidade é uma grande razão para isso, né? E aí eu acho que a gente entra um pouquinho no tema da arbitragem, que é uma solução alternativa, né? E que a gente vai ter um controle do prazo, e que a gente vai garantir que durante tanto tempo a gente vai discutir, mas que depois vai acabar e que as partes vão estar resolvidas de fato. Então, sim, a questão do tempo e como essas contingências impactam o balanço e tudo é muito relevante. Você menciona essa questão que é tão importante da questão do prazo, né? E tempo é dinheiro, né? E tempo de permanência no balanço certamente é dinheiro, como você mencionou. Mas além da questão prazo, tem algo que me parece também
que nós, advogados, enfrentamos muito no Brasil, e quando conversamos com os colegas lá fora, a gente vê que isso é um pouco diferente, né? Que é a questão da previsibilidade das decisões, né? De como que determinada cláusula contratual vai ser interpretada por um juiz ou por um árbitro, né? Claro que isso é um problema não só brasileiro, mas que chama muita atenção aqui, né? Eu costumo brincar que se você pede um memorando sobre determinada interpretação contratual sobre a lei de Nova York, por exemplo, para um escritório americano, você pede para 2 escritórios diferentes, 3 escritórios diferentes, muito provavelmente você vai receber memorandos muito semelhantes. Quando você pede para escritórios brasileiros, vai ser muito mais difícil, e aí muito provavelmente não é nenhum problema do advogado, é um problema realmente da dificuldade de buscar essa previsibilidade. Como que você vê isso? Você lida com essa dificuldade, com isso? Se você também concorda que é uma dificuldade ou não? Paulo, é uma dificuldade gigantesca, não tem dúvida, né? Eu acho que não vou nem me ater só a contrato, não, tá? Vou me ater a tudo, assim. Às vezes a gente vai ler um artigo de lei que para a gente é muito simples, muito claro, e a gente tem uma interpretação da autoridade divergente da nossa, assim. E isso acontece, talvez com muito mais recorrência, de fato, no Brasil, né? E aí, de novo, vai para a insegurança jurídica. Quer dizer, eu tenho lá um contrato, eu tenho uma cláusula, eu tenho uma condicionante numa licença ambiental que eu interpreto de um jeito, eu estou vendo o limite da minha obrigação, claro, né? E aí acontece um acidente no meio do caminho, e aí as pessoas tentam interpretar aquela mesma cláusula, aumentando a minha obrigação e aumentando as minhas responsabilidades, enfim, né? Dando uma flexibilizada naquilo que está escrito, de uma forma que me coloca numa posição pior, vamos falar assim. Então, eu não tenho dúvida, a gente tem tido muito esse tipo de discussão, principalmente quando a gente está falando de documentos que envolvem autoridades públicas, sabe? Que tendem, de certa forma, a expandir ali a nossa obrigação para além das palavras, né? Então, tem muitos exemplos disso, e muitos exemplos que a gente, assim, não aceita, né? Aquela flexibilização, né? Aquela ampliação da minha obrigação, vamos falar, para maior, e que a gente acaba indo para o judiciário. E aí a gente vai no problema do judiciário, né? Porque aí a gente vai demorar, e a gente sai de um pressuposto de que a mineração é uma atividade impactante, que é uma empresa estrangeira que já está levando as riquezas do país para fora, e aí eu já parto de devedor. Então, pensa, né? É muito complicado. A gente tem bastante exemplo, bastante problema desse, né, nessa linha aí. E, assim, eu não quero ser injusta, né? Claro, a gente tem boas decisões também. Mas até a gente chegar naquela decisão, né? Quantos anos se passaram? Será que durante aquele processo não valeu a pena fazer logo o que a autoridade está ali tentando me obrigar a fazer para ficar livre daquela contingência, né, e não seguir até o fim para ter, de fato, uma interpretação justa? É tudo um problema só, né, no final das contas, porque a gente volta para o problema da insegurança jurídica, da morosidade, né, e tudo mais. Obrigado, Carolina. Assim, na esfera contratual, eu sempre falo com os meus amigos civilistas que eu sou um fã da boa-fé objetiva, porém, ela é muitas vezes usada, em especial no judiciário, a um extremo tão grande que, no fundo, o que você vê é um julgamento por equidade, não um julgamento com base na lei, como na boa-fé, é um julgamento por equidade, né? Os juízes, muitas vezes, e árbitros também, não é só juízes, reescrevem a cláusula se fazendo uso da boa-fé. Eu acho que ela não é bem para isso, mas enfim, eu faço essa crítica e meus amigos civilistas ficam meio bravos comigo. Eu vou passar para uma próxima questão, Carolina, e agora tocando especificamente em arbitragem, e eu queria fazer uma espécie de ping-pong com você. Tá? A gente tem, enfim, você tem mais de 10 anos de experiência como in-house, já passou por outras empresas,
e já deve ter visto muito contrato e muita cláusula compromissória, e eu queria saber quais são normalmente suas opções, né, ao ter que analisar uma cláusula compromissória. Então, se pensa em arbitragem doméstica ou internacional, se pensa em câmara de arbitragem doméstica ou estrangeira, sede da arbitragem no Brasil, direito brasileiro ou estrangeiro, um árbitro, 3 árbitros, enfim. Então eu vou perguntar um item e aí você responde assim, em 10 segundos. Se você quiser complementar, pode complementar, mas o ideal é mais um ping-pong. Depois eu passo para o Paulo, que eu sei que ele quer fazer uma pergunta sobre cláusula media-árbitro, tá? Então vamos lá. Arbitragem, quando você tem que redigir uma cláusula compromissória ou revisar uma cláusula compromissória. Arbitragem, sede no Brasil ou sede no exterior? Depende. Não é um bom ping-pong, mas depende, Paulo. Acho que depende muito. Eu acho que se for um grande deal, tipo um M&A, eu vou fazer internacional. Se for um deal brasileiro, com partes brasileiras, mais simples, de engenharia, aí eu vou fazer nacional. Legal, ótimo. Câmaras de arbitragem nacionais ou estrangeiras, ou segue a regra que você mencionou, dependendo do caso? Segue a regra, de novo, 2 partes brasileiras, contrato de engenharia, Brasil, né? Eu acho que é onde a gente tem a maior rapidez e realmente boas câmaras. Legal. 3 árbitros ou um árbitro? Eu iria com 3 para garantir. Já que eu tenho que escolher. Isso é ótimo, porque as partes reclamam do custo da arbitragem, mas na hora de indicar, são sempre 3 que elas querem, né? Com certeza. Sede no Brasil ou no exterior, imagino que também, dependendo da complexidade do caso, aí vai para sede no exterior, direito brasileiro, direito estrangeiro, imagino que seja mais ou menos a mesma ideia, é isso? É isso mesmo. O que a gente faz, né? Eu privilegio sempre o Brasil com câmaras brasileiras e o direito brasileiro, porque eu acho que é onde a gente domina. Se a gente vai fazer um contrato hoje com a parte brasileira, vamos usar o nosso direito, né? De fato, eu uso a questão estrangeira quando a gente está falando de deal maior. Aproveitando o ping-pong triplo aí, iniciado pelo André, você mencionou, a gente falou bastante da questão do custo, do impacto do fator tempo, do impacto da imprevisibilidade, e você falou, muitas vezes, se a gente pensar, de repente, poderia ter valido a pena fazer um acordo, né? O acordo as partes, entre elas, decidem qual que é o futuro da decisão e não entregam para um terceiro. E arbitragem, né? E mediação, desculpa, a gente falou de arbitragem. E mediação, você teve experiências em mediações no Brasil? Como que foram essas mediações? E aí, retomando ao tema trazido pelo André, o que você acha das cláusulas contratuais chamadas media-arb, né? Em que você tem uma cláusula de mediação antecedente, que ocorra uma mediação antecedente a uma arbitragem, já num cenário de disputa, e caso a mediação não dê resultado, a gente acaba numa arbitragem. Paulo, gosto muito da ideia da mediação. Já tivemos casos de sucesso. Nas 2 empresas grandes que eu trabalhei, assim, que tiveram experiência com isso, foi positivo. Então, eu sou uma pessoa que gosta da ideia, né? Acho que quando a gente tem partes que são, para si, importantes, né, são relações longas, que querem seguir se relacionando comercialmente e que há o interesse, de fato, pelo acordo, assim, genuíno, mas que há uma diferença ali que a gente não consegue resolver, eu acho que a mediação é muito boa, mesmo. Acho que é uma mesa mais leve, né? Acho que tem menos preocupação na questão de qual documento que você está apresentando, que a pessoa vai fazer com aquele documento, enfim, né? A gente tira um pouco, na verdade, a gente tira completamente a questão da má-fé, né? As partes estão de boa fé tentando resolver. Então, eu acho que tende a ser uma coisa mais leve e tendendo a ser mais justa também.
Não acho que funciona para todas as relações, né? Acho que quando as partes não são interessadas num relacionamento de fato, elas podem perder um pouco de tempo ali, porque não há um interesse genuíno no futuro, vamos falar assim. Então, eu entendo que sim, eu sou super a favor. Já tive, inclusive, mediação com entidades públicas no Brasil e funcionou super bem. Então, acho que, inclusive, há, né, hoje uma abertura do próprio governo, de algumas autoridades, a ver isso com olhos melhores, né, como uma possibilidade de evitar a morosidade do judiciário, né, evitar toda essa questão que a gente já discutiu e sentar, né, de boa fé e buscar um acordo ali que vai ser bom para todo mundo. Obrigado, Carolina. Você mencionou que você é fã da mediação, eu acho também um mecanismo muito interessante. Agora, eu fiquei curioso que você falou, dependendo da relação que a gente tem com a outra parte, se é uma relação de um longo prazo, a mediação talvez seja uma melhor opção. E aí eu fiquei pensando o seguinte, no seu caso em especial, por causa da sua indústria, tem vezes que você tem um produto que você vende para um específico cliente ou para poucos clientes, ou seja, você não tem uma variedade enorme de clientes para vender aquele produto. Então, se você, por acaso, entrar numa disputa, numa briga, ou perder uma boa relação com esse cliente, no fundo, isso vai te prejudicar muito mais do que até ganhar a disputa. Então, a pergunta a depender do número de competidores que há naquela área, né, de clientes, de destinatários dos seus produtos, isso também influencia, na verdade, no método de resolução de conflitos, né? Sem dúvida nenhuma, André. Acho que isso faz toda a diferença na hora que a gente vai escolher o método de resolução do conflito. Por quê? O meu cliente, ele é bem específico, né? Eu não vendo prateleira, né? E ele não compra prateleira. Às vezes ele quer uma umidade do minério tal que é boa para a planta dele, né? E eu tenho a umidade que ele precisa. Ou ele quer um blend X que eu consigo fazer só para ele. Então, tem uma série de peculiaridades que tornam essas relações, na mineração especificamente, muito importantes. E que, por isso, são relações que devem ser mais bem cuidadas e que têm todo o interesse na solução amistosa do conflito, né? Então, a perda de um cliente para um minerador, ela é ruim demais, né? Assim, ela é muito custosa. Então, a gente tende, nesses casos de desavença, partir, sim, para uma mediação, tentar uma arbitragem, porque são são formas de resolução muito mais leves e que tendem a preservar mais a relação. Né? Quando a gente está falando de um contrato turnkey, né, e que tem um pleito enorme, que eu tenho, né, minhas razões para discordar e tudo, já é um tipo de relação menos estratégica para mim, né? É um contrato que eu vou fazer uma vez a cada 10 anos, que quase que naturalmente vai ter um pleito no fim, né, e que as partes vão ter que discutir tecnicamente ali o que faz sentido, o que não faz e tudo, mas que a preservação dessa relação não é tão importante, tão estratégica. Então, eu acho que faz toda a diferença para a gente quem é o outro lado, né, quão estratégico e qual a longevidade dessa relação que eu estou vendo. Carolina, um pouco na linha de pensar um pouco a disputa, né? A gente costuma dizer que, especialmente no caso da arbitragem, há uma antecipação do xadrez, né, da estratégia, até o momento em que você assina o contrato. Você assinou o contrato, você já ali define como que vai ser uma disputa se acontecer anos depois, sempre esperando que não aconteça. Mas nesse período, no momento em que você entre o momento que você fecha um contrato e o momento, a sua empresa assina um contrato, e o momento em que uma disputa vem a surgir, há um momento em que as coisas acontecem e essas coisas que vão ser levadas para os árbitros, né? Toda a produção de provas. Há um trabalho por parte, você já fez isso, seja na empresa atual ou em outras, de preparação para esse litígio,
seja no sentido de prevenir esse litígio, de um lado, seja no sentido de se preparar para uma disputa, contratando experts, eventualmente de engenharia ou de uma área específica de mineração, para aquela disputa que vai ocorrer, o que pode vir a ocorrer lá na frente. Paulo, há uma preocupação com a gestão dos contratos, né? E aí eu acho que ela vai endereçar todos esses outros pontos, né? A gente tem uma preocupação grande em ter os contratos sendo bem cuidados ao longo da sua execução. E aí, muito pensando na prevenção, né? E se isso der um problema? Eu tenho os documentos, eu tenho os registros, eu tenho todas as alterações de projeto em ata, em aditivo, as assinaturas de recebimento, de quitação, quer dizer, a gente tem uma série de cuidados ao longo do contrato que são muito na questão preventiva mesmo, né? Se eu tiver um problema depois, eu tenho os documentos, eu tenho, né, tem como me defender, tem como buscar um histórico, porque eu tenho contratos longos, tenho muitos players, né? Às vezes funcionários saindo e voltando no meio de uma prestação de serviço, então essas questões todas fazem sentido para a gente que sejam endereçadas no momento de gestão, né? E aí eu acho que é o que você falou. Tem experts em engenharia, por exemplo? Tem. Quando a gente está falando de um pleito que a gente já está vendo que vai dar muito trabalho e que tem questões muito técnicas ali, a gente já contrata, né? Já se precavine, já produz, né, provas ao longo da prestação de serviço que vão nos ser úteis no futuro, sabendo que aquilo tende, sim, a ir para uma disputa. Eu ia perguntar, Carolina, quais são os principais as disputas, os temas das disputas da Anglo-American no Brasil, mas você já mencionou alguns contratos de construção e alguns clientes finais de uma mineradora. Então eu acho que a gente já consegue imaginar esses temas. Então eu vou fazer uma outra pergunta, na verdade, e que é o seguinte: você mencionou também que às vezes você sente no judiciário alguma certa discriminação com a área de mineração, porque é uma área, né, sempre tem uma demanda por responsabilidade ambiental muito grande, isso é um assunto polêmico. A minha pergunta é um pouco outra. Por que empresa estrangeira? Você já sentiu alguma diferença de tratamento? E porque o seu judiciário nacional, isso é uma empresa estrangeira, e se Anglo-American, se no Brasil já se chegou a pensar ou discutir se seria uma boa opção para o Brasil ter tratados bilaterais de investimento, né, BITs, em que disputas são resolvidas por arbitragem de investimento. E, enfim, vocês chegam a discutir isso, ou ao menos a matriz já chega a perguntar a esse respeito, se interessar por esse assunto? Como é que você vê esses dois tópicos, né? Se há sente algum preconceito pelo fato de ser uma empresa estrangeira, e se já se pensou, né, nos benefícios ou não do Brasil assinar tratados bilaterais de investimento? André, bom, da contraparte, a gente sempre sente, né, que há essa questão da empresa estrangeira. Até pela forma do uso das palavras, até pela, vamos falar assim, como a contraparte faz menção a nós, a transnacional, a multinacional. Gente, né, é irrelevante a origem da empresa num contexto de disputa qualquer, né? É uma empresa brasileira SA, com o CNPJ aqui, enfim. Por que eu tenho que ser transnacional, multinacional? Por que tem que me classificar dessa forma? Eu acho que tem uma tentativa de que isso influencie, né, na decisão. Eu não posso te falar se isso influencia de fato, né? Quero crer que o judiciário está pronto para equilibrar as partes, mas que há uma tentativa, né? Há uma tentativa de ONGs, há uma tentativa de, às vezes, alguns ativistas de comunidades locais, né, forçarem muito nessa linha, né, de que as riquezas são levadas para fora,
de que a empresa não é daqui e que lá vem os estrangeiros, assim, tem muito isso ainda. Mas aí eu tenho que ser muito justa, que é sempre da contraparte, né? Eu não posso falar que no judiciário eu já vivi isso, porque eu não posso. A sua outra pergunta foi sobre os acordos de investimento. Olha, nas duas empresas que eu trabalhei, que chegaram nesse nível de discussão com a gente, de fato não fez diferença, porque elas se financiam. Então, empresas que raramente vão buscar um tipo de financiamento que se preocupe exatamente com isso, sabe? São empresas que têm grandes cash flows e que fazem seus investimentos baseado no que elas têm mesmo de caixa livre, sabe? Carolina, você mencionou no curso, inclusive quando a gente falou de mediação, você falou que você teve uma experiência interessante com a administração pública. Você tem visto uma preocupação maior, um incentivo maior por parte da administração pública de participar de meios alternativos de disputa, seja mediação, arbitragem ou outras formas de dispute board, de solução de disputas? E que casos, que tipos de matérias você tem visto, se a resposta for sim, né, em relação a essa pergunta, que tipos de matérias que você tem visto a administração pública participar mais ativamente nessas formas alternativas, ou ADRs, né, de solução de disputas? Paulo, eu acho que, sem o uso dessas palavras exatamente, o Ministério Público já faz isso há muito tempo, que é em todos as tratativas para os termos de ajustamento de conduta, né? Essa é, sim, uma forma amigável de solução de conflito. Normalmente, o que é ajustado por um TAC poderia ter sido objeto de uma ação civil pública, né? E aí, quando o Ministério Público chama a parte para sentar e discutir, né, um termo de ajustamento de conduta, é exatamente isso que ele faz, né? Ele busca uma solução amigável, que a gente não tenha a figura, né, de um mediador ou de um árbitro, mas que tende a ser numa mesa amistosa, né, com um interesse em comum, né? A empresa continuar operando, o Ministério Público endereçar os interesses públicos. Então, acho que já né, um exemplo e sempre fui muito feliz nessas tratativas com o Ministério Público. Já vivi um caso diferente, que foi num ponto de contato nacional, que é um braço da OCDE naqueles países que não são signatários, mas que têm empresas ali multinacionais originárias de países signatários. Ele funciona hoje, quer dizer, quando eu fiz a mediação lá, linkado ao Ministério da Fazenda, e com pessoas preparadas pelo governo brasileiro, enfim, né, treinadas pela OCDE para conduzir aquelas mediações, e que mostra aí também uma abertura, né, do governo para esse tipo de foro. Eu tive uma ótima experiência nesse aspecto, terminamos com um caso de sucesso, foi bem legal, e achei as partes bem preparadas, assim. Então, teve esse ponto também, e já vivi uma mediação na AGU, que também existe uma câmara de mediação na AGU, que é, na verdade, para mediar os órgãos federais, mas que eles podem trazer partes privadas quando justifica, né, quando elas estão ali muito intrínsecas no problema, vamos falar assim. Então, também participei de uma mediação na AGU muito bem conduzida por 2 promotores, né, 2 procuradores, e que também me deram aí esse exemplo de que como a administração pública também está aberta para isso, né? Nem tudo precisa virar uma ação civil pública, nem tudo precisa virar um grande processo. Bem, e a gente está agora vivendo uma das maiores pandemias, né, de todos os tempos, a Covid-19. Você tem visto impactos da pandemia no aumento de disputas e na forma em que essas disputas ocorrem? E você acha que se sim, né, se haverá impactos para o futuro em relação, especialmente à forma de se litigar decorrentes da pandemia?
Paulo, não muito, assim, não vi muita mudança em termos de disputas. A gente teve alguns pleitos de fornecedores que foram tratados como caso excepcional mesmo. Por exemplo, aumentei meu custo pelos cuidados do Covid, testes, prazos de mobilização de fornecedor para entrar no site, e aí, né, o custo que isso tem para o fornecedor, por conta de todas as regras do Covid, né, aumento do número de ônibus para ter espaçamento, enfim, tiveram uma série de custos aí que as empresas foram absorvendo por conta das novas regras que impactaram, né, nas relações econômicas e que geraram alguns pleitos, né, que foram todos endereçados pela Anglo da melhor forma possível, porque queremos, né, um ambiente seguro acima de tudo. Por outro lado, eu acho que a questão do judiciário estar mais aberto para as questões online foi muito bom, né? Porque talvez a gente tenha aí uma nova realidade nos tribunais que facilite a rapidez nos processos, né? Porque a gente não precisa mais mandar, né, pedir para um juiz de outra comarca fazer uma audiência como a testemunha, voltar para cá, e, né, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode absorver dessa experiência atual que podem agilizar. Aquelas comarcas que não estavam digitalizadas ainda, agora estão, né, e aí é uma coisa que vai ficar. Então, eu acho que tem algumas coisas que vão ficar de aprendizado, de evolução, que são benéficas, né, em relação ao Covid. E talvez aí uma visão um pouco mais equilibrada aí do judiciário trabalhista em relação às empresas, vendo, né, mais do que exemplo suficiente aí dos cuidados, né, de como as empresas têm feito tudo que elas podem para manter as pessoas empregadas e cuidar da qualidade, né, do ambiente de trabalho daquelas pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais desde o início. Então, assim, não marcantes e super relevantes, mas sim, né, a gente sentiu uma série de mudanças, sim. Obrigado, Carolina. Eu acho que a melhor coisa que vai ficar da pandemia é essa possibilidade de a gente conversar online a hora que a gente quiser. A gente finalmente se acostumou com isso, não era preciso uma pandemia, mas enfim, acho que isso é uma coisa boa que vai ficar. Minha última pergunta, rapidinho, depois o Paulo pode fazer a última pergunta dele também. É o seguinte, bom, mineração e mudanças climáticas, esse é um tema do dia, do momento, super envolvido, e atualmente há, né, enfim, um movimento, né, de algumas instituições financeiras de não conceder linhas de financiamento àquelas empresas que não estão adequadas a determinados, o que se chama de ESG, né, requisitos, bem como o movimento de fundos de não investir em companhias que não estejam alinhadas a essas políticas, né? Só para dar exemplos aqui para os nossos colegas, na última AGO da BP, da British Petroleum, em maio de 2021, a BlackRock, tem 6,8% da BP, votou favorável a uma proposta feita por um grupo de minoritários para agilizar as medidas de controle de risco ambiental da companhia, contra a orientação do board da BP. E em maio desse ano, uma corte holandesa julgou procedente uma ação civil pública contra a Shell, determinou que a empresa reduza as emissões de CO2 em até 45% até 2030, em cumprimento ao Acordo de Paris. Então, a minha pergunta para quem é diretor jurídico de uma empresa de mineração é a seguinte: essas questões SSG, elas podem dar ensejo a litígios, não apenas com a MP no Brasil, mas com acionistas do exterior, né? A empresa é listada em Londres, se eu não me engano. Como a companhia lida com esses potenciais conflitos, se é que vocês veem isso como potenciais conflitos? André, não, a gente não vê como potencial conflito. Na verdade, a gente vê como uma ótima oportunidade, e aí eu volto na questão do mindset, né? É uma ótima oportunidade da gente mudar o mindset das pessoas que trabalham nessa área, né? A Anglo American tem lá como propósito reimaginar a mineração para mudar a vida das pessoas. E é, assim, muito aderente a todas essas questões que a gente está discutindo hoje em relação à ESG. As metas de sustentabilidade da Anglo são muito ambiciosas.
são muito transparentes, né? A gente tirou todo o capital que a gente tinha investido, por exemplo, em minas de carvão, né, como um dos princípios. A energia limpa é uma coisa que tem, assim, muita tração em todas as minas, né? No Brasil, hoje, a gente tem 100% da nossa energia limpa. E aí tem uma série de premissas aí que vão guiando os nossos investimentos, mas todos muito linkados às metas de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Com um engajamento muito forte com as comunidades locais, né, para melhor aplicação dos recursos, dos investimentos e dos impostos que a gente recolhe, que acabam ali na mão dos governos, né? A gente tem metas ambiciosas em relação à transformação da nossa relação com as comunidades locais. Comunidades, né, assim, a gente quer que as comunidades sejam prósperas e que tenham muito enfoque na educação. Então, tem meta nossa que que as escolas de onde a gente opera estejam entre os 30% das escolas mais bem colocadas na região, né? Então, assim, meio ambiente saudável com os investimentos em projetos que atendam à questão da gestão da biodiversidade, mudança climática, melhor uso da água, redução do uso de água, reaproveitamento do uso da água. Assim, sinceramente, é bem impressionante quando a gente olha o portfólio dos investimentos e como que as ações estão muito alinhadas aos objetivos e aos princípios e metas de sustentabilidade da ONU também. Então, não, eu não vejo que há possibilidade de litígio, não para a Anglo, tá? Eu acho que para muitas outras empresas pode ser, sim, um problema. Mas eu acho que para a Anglo super bem recebido e parte do negócio, assim. Eu fico bem impressionada, né? Em reuniões de negócio, de estratégia do negócio, sempre há uma ponderação de sustentabilidade, de futuro, de impacto, né? Isso é parte da agenda, né? Do mesmo jeito que a diversidade é parte da agenda, né? Não é uma iniciativa, não é eu vou fazer, vou mostrar que eu fiz e depois toco o negócio. Não, essas iniciativas, essa forma de ver o negócio totalmente integrada, né? Então, eu acho que hoje é uma oportunidade. Acho que a Anglo vai ser uma empresa que sempre vai ter valorização por esse assunto e não o contrário. Bem, Carolina, para encerrarmos, para até uma dica para o nosso público de advogados, que quando você busca um advogado externo para litígio, quais são as experiências, qualidades, habilidades que você busca nesse advogado e nesse escritório de advocacia? Paulo, mesma pergunta sendo para litígio, eu vou te responder que a minha busca sempre é pela visão estratégica preventiva, né? Eu acho que tratar o litígio, a gente vai fazer, né? A gente vai ter assessoria boa para isso e claro, né, essas grandes mineradoras contam com os melhores escritórios, a gente tem toda a tranquilidade para fazer isso. Mas o advogado de casa, né, o in-house, ele tem que ter uma visão estratégica, ele tem que entender o negócio, ele tem que entender como que as decisões dele no jurídico impactam o negócio, a comunidade, né? Ele pode gerar uma equação positiva ou negativa ali numa decisão de um processo, né? E como que aqueles dados que ele tem, né, quando ele está tratando um litígio, podem, na verdade, ser revertidos numa prevenção amanhã, né? Então, como que aquele processo ali está me ensinando a não fazer alguma coisa que eu fiz, ou a melhorar uma prática que eu poderia ter, né, feita de uma forma mais cuidadosa, enfim. Para mim, o advogado tem que criar valor para o negócio, ele não tem que só defender a empresa. A gente vai defender, isso é uma parte do nosso trabalho, mas ele vai criar valor, né, usando bem as informações, usando bem as conexões que ele tem. A gente está dando consultoria para a empresa inteira, então a gente tem informação de todo mundo, a gente pode fazer grandes conexões, né, a gente pode fazer grandes projetos de prevenção,
a gente pode ser proativo, né? Então, para mim, essa é a característica assim, que eu busco e que eu estimulo que as pessoas desenvolvam na minha equipe. Muito bom saber de tudo isso, Carolina. Eu vou encerrar, infelizmente, vou encerrar aqui a nossa entrevista, agradecendo a sua participação, o seu tempo, agradecendo ao Paulo também pelo tempo, a disponibilidade de preparar as perguntas e de fazer comentários também, que sempre enriquecem o nosso debate. E eu queria só dizer que eu acho muito importante para o Brasil ter uma empresa como a Anglo American, uma empresa estrangeira, investindo no país, gerando emprego, pagando impostos, e mais do que isso, ter uma brasileira como diretora jurídica de uma empresa fundada em 1917, que o faturamento em 2020 foi 30 bilhões e que atua em vários países. Assim, é uma conquista para os brasileiros, para o Brasil, e a gente foi muito contente com a sua participação. Vou convidar você, Carolina, e depois o Paulo, para dar um último tchau, um último recado para os nossos amigos. Claro, muito obrigada, André. Assim, eu fico muito orgulhosa, né, de ter chegado até aqui, de trabalhar numa empresa tão séria, de ser, né, uma mulher representante de tanta gente, e com tanto desafio aí para frente, mas com uma empresa que dá para a gente muito chão, muito espaço para repensar, né, para criar, para inventar de novo. Então, é um prazer, eu faço tudo que eu faço com muita felicidade, assim, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bem, eu agradeço novamente, Carolina, um prazer enorme. André, Luiz Monteiro, tantas vezes, e mais uma vez, muito deliciosa essa conversa, né? Ao Lauro Parente e ao canal Arbitragem. E parabéns por essa ideia maravilhosa de colocar realmente a parte no centro da discussão, que poucas vezes isso é feito e é tão importante para o enriquecimento da arbitragem no Brasil. Obrigado novamente.